Olá, meus amigos, minhas amigas, concurseiros de todo o nosso estado do Mato Grosso e também Brasil. Por quê? Porque depois a gente posta esse programa na íntegra, na internet, lá no nosso site, do nosso patrocinador especial, Master, o lacconcursos.com.br. Galera, programa desse sabadão aí, o tema do programa chama-se Aulão de Véspera. Galera, olha só, inédito. Amanhã nós teremos o concurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para o cargo de técnico administrativo. E a nossa produção aqui, junto com a TV Gazeta, TV Liderança, Canal 19, fizemos o seguinte, fizemos uma parceria e o programa de hoje será um aulão. Neste aulão de véspera nós teremos 2 blocos, gente. O primeiro bloco, nós vamos encerrar o programa em torno das 19 horas e 30 minutos, 25 minutos. Vamos dar uma pausa, parar um pouquinho, porque vai vir o horário eleitoral. Logo depois do horário eleitoral, nós vamos concluir o aulão de véspera. Galera, serão 33, 34 super dicas para vocês, para a prova de conhecimentos específicos e papo reto. Estamos trabalhando com meta pessoal aqui de acertar essas 33 dicas aí, no mínimo 15 dicas. Já pensou? Você vai amanhã fazer a prova, na boa, já com diferencial competitivo de 15 dicas. Então, galera, convido vocês a assistir nosso aulão, que vai começar já, logo depois do nosso intervalo. Aguarde um minutinho. Olá, galera, vamos lá, vamos fazer o nosso aulão de véspera. Gente, aulão de véspera é uma aula muito especial, uma aula de... Primeiro, aula de véspera significa dizer que você fez a sua parte. Isso aqui chama-se diferencial competitivo. Então vamos lá, vamos sem demoras, vamos lá começar o aulão de véspera, porque tem muito conteúdo aqui. O professor vai ter que dar uma puxada no conteúdo. Aulão de véspera para o concurso, aliás, do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Só lembrando que os alunos do lacconcursos.com.br fizeram esse aulão completo, um super curso online por apenas R$120. E os nossos alunos matriculados tiveram acesso ao aulão desde quarta-feira, tá certo? Isso é um grande diferencial. E vou falar para vocês, gente, vou bater uma real para vocês aí. Esse curso nosso, esse curso nosso online, super completo, que nós disponibilizamos, nós fizemos esse curso online com muito carinho. E pode ter certeza que os nossos alunos estão muito competitivos. O aulão de véspera, a prova vai ser amanhã, dia 21. A remuneração, o salário desse cargo é de R$3.000 por mês. E quem vai examinar, a banca examinadora que vai elaborar a prova, que é responsável pelo concurso, é a banca da UFMT, a nossa gloriosa Universidade Federal do Mato Grosso, onde eu me considero filho dessa universidade, dessa grande escola, onde eu fui aluno da graduação, fui aluno da pós-graduação, fui professor e eu me considero um grande parceiro da nossa UFMT. Uma vez que o aluno passa pela UFMT, eternamente vai ter esse vínculo com a UFMT. Assim eu entendo. Galera, vamos lá. Só para lembrar para vocês, aqui é um programa de concurseiros. E nesse programa de concurseiros, a gente sempre tenta trazer elementos novos para os alunos. Desde 2010, o professor Luiz Antônio vem trabalhando na internet, na comunicação, no processo de aprendizagem. Nesse curso online que nós fizemos, do Ministério Público, nós passamos 10 orientações para o aluno através do guia de estudos, um projeto pedagógico inédito de reforço de conhecimento. Começou no dia 6/8, todas as segundas-feiras,
E nós terminamos aí no dia 10 dia 8 do 10, dia 8 de 10, e fechamos no essa semana, quarta-feira, com o aulão de véspera. Então está aqui um projeto pedagógico diferenciado. Galera, primeira coisa, cara, o aulão de véspera, além de passar as dicas importantes que podem cair no seu concurso, nós fazemos o seguinte: nós elaboramos uma estratégia de prova, ou seja, uma estratégia de como você vai fazer a prova. Todos os nossos aulões de véspera, aulas de super dicas, o professor faz isso. Você sabe por quê, galera? Porque passei, pessoalmente, eu, professor Luiz Antônio, eu passei por experiência da seguinte forma. Pouco tempo atrás, o professor queria muito passar no concurso. Queria muito passar no concurso, daí eu me programei, fiz uma programação familiar, financeira, profissional, ou seja, ajustei toda a minha vida para preparar, para estudar. Conversei com a patroa, conversei com as crianças, com a família, falei, eu quero passar nesse concurso, vou passar no concurso, porque esse concurso é bom para a nossa família. E assim foi. Planejei os meus estudos, papo reto. Estudei 13 horas por dia, de segunda a segunda, durante 8 meses. De novo, estudei 13 horas por dia, de segunda a segunda, durante 8 meses. Consegui ver o conteúdo 3 vezes. 3 vezes. E isso já considerando que o professor Luiz Antônio já tem uma boa base de estudos. Enfim, fui fazer a prova. Cara, sabia tudo. O professor chegou lá, foi fazer a prova, 5 horas de provas, 100 questões de múltiplas escolhas. Cheguei, recebi a prova, não pode relógio, nada. A primeira prova, a primeira avaliação era de língua portuguesa. Língua portuguesa sempre foi meu ponto fraco nos concursos. E é sempre uma prova bastante trabalhosa. O professor sempre deixa língua portuguesa para o final, porque no final tem mais tempo. Olha só a minha estratégia. Tenho mais tempo e assim eu posso me dedicar legal para a prova. Cara, a segunda prova era contabilidade. Tá, peguei cada questão enorme. E tá fazendo. O examinador estava cobrando cálculos 4 casas depois da vírgula. A primeira, acertava. Sabe quando você faz a questão e você chega na resposta em todos os números, assim, acertei. Dá aquela confiança, você vai para a segunda, você faz lá, rabisca, faz cálculo, acertei. Terceira sabia, quarta sabia, quinta sabia, sexta, sétima, oitava, intertido, estava concentrado, focado na prova. De repente, eu me deparei, olhei para o relógio que estava no quadro da sala de aula. Já estava aproximando 3 horas de prova. Bateu o desespero. 3 horas de prova, meu. Faltavam 92 questões e eu teria que preencher o gabarito, assinalar as respostas no gabarito, cara. E aí, bateu o desespero. O que eu fiz? Estava correndo contra o tempo, sabia tudo. Pulei todas as questões longas e só indo fazer as curtas. Moral da história: o professor não conseguiu fazer nenhuma questão de língua portuguesa e nenhuma questão de economia. Uma prova com um assunto que eu tinha estudado muito, que eu tinha priorizado, porque era um dos pontos fracos do professor. Não consegui fazer. Veio o resultado, você tem 69 pontos. A nota de corte foi 73 para a segunda fase, que era as provas discursivas. Não fui habilitado para a segunda fase. O primeiro colocado acertou 79 pontos. A nota de corte foi 73. Eu triste
triste, mas bateu aquela depressão, aquela tristeza profunda. Peguei o gabarito, conferi o gabarito com a prova, analisei o meu potencial de acertos e o professor tinha condições de acertar 92 questões na prova. Considerando aí 10 longas, 82 questões, 82 pontos, passaria nesse concurso em primeiro lugar. Tranquilamente, eram 3 vagas. Tranquilamente. Tá aí. Então, o que faltou para mim? Estratégia de prova. Então, todos os aulões de véspera que a gente faz aqui no LSC Concursos, e se Deus quiser, aqui no nosso programa Concurseiros, a gente vai fazer vários aulões como esse aqui, tá? Vários aulões como esse aqui. E eu sempre elaboro, primeira coisa, antes das dicas, é a estratégia de prova. Vamos analisar o nosso conteúdo. Então, o edital, que diz a regra do jogo, fala o seguinte. São 50 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de informática básica, 10 de conhecimentos gerais, que são 3 assuntos, história, geografia de Mato Grosso, história, geografia e atualidades, e 20 questões de conhecimentos específicos. Cada uma valendo um ponto, total 50 pontos. Ora, ok. Então são 50 questões que o aluno tem que fazer. Considerando que no edital consta o tempo 4 horas de prova, são 240 minutos. Estrutura da avaliação, 50 questões. Só tem uma prova objetiva. Ou seja, dessas 4 horas, dos 240 minutos, como sugestão, oriento a destinar 220 minutos, 3 horas e 40 minutos para que vocês façam a prova objetiva. Isso lhe dá o seguinte, preste atenção. Fazer a prova com reloginho, gente. Você tem que ir com estratégia de operacionalização. Isso vai lhe dar segurança. Você tem o tempo médio para cada questão, 4 minutos e 20 segundos por questão. Cara, você empacou numa questão e não sai dessa desgramada. Pula ela, porque tem outras. Tá certo? Lembre-se da experiência que eu passei. Uma experiência que foi muito importante na minha vida profissional, nessa vida profissional nossa de concurseiro profissional. Então, olha só, você vai fazer a prova, consciência, você tem quanto tempo? 4 minutos e 20 segundos por questão, tá? Por questão. Isso é muito importante, essa estratégia de prova. E o preenchimento do gabarito, professor? Destinando 20 minutos. 20 minutos é o tempo suficiente para você fazer com bastante tranquilidade. Bastante tranquilidade. Esse concurso está muito concorrido, 800 por vaga aproximadamente. Uma questão faz a diferença. Uma questão faz a diferença. Bacana, galera? Então você não pode errar a questão lá, perder ponto no erro do gabarito. Pô, brincadeira, né? Pronto, vamos lá. Conhecimentos específicos. Vamos começar agora o nosso aulão. Dicas, né? O edital, na minha opinião, o edital deixou muito a desejar. O edital foi muito amplo. Ele não especificou claramente, principalmente na matéria que representa 40% da prova, que é conhecimentos específicos, que são 20 questões de 50. O examinador colocava noções. Pô, noções pode ser noções de tudo? Não é isso? Então, o que aconteceu? Nós tivemos aí, tanto os professores quanto os alunos, nessa empreitada aqui do Ministério Público, certa dificuldade para fazer um programa. Mas nós conseguimos fazer um programa de estudos bastante interessante, porque nós nos baseamos no quê? No perfil da prova da UFMT. Elaboramos várias questões de concurso público da UFMT. Isso nos proporcionou um grande diferencial competitivo. Dica número 1. Teoria geral da administração.
Analisando as provas anteriores da UFMT, chegamos à seguinte conclusão. A UFMT adora a teoria geral da administração. Então, acredito que deve cair em torno de 2, 3 questões da teoria geral da administração. E quando nós falamos da teoria geral da administração, não tem jeito. Nós temos que falar sobre a teoria clássica da administração. A teoria clássica da administração, temos 2 grandes escolas. Temos a escola da administração científica de Taylor e nós temos a escola da administração anatômica de Fayol. Então nós temos Taylor e Fayol. Taylor é o foco operacional. Então primeira dica, teoria clássica da administração. O aluno tem que saber que existe a administração científica, quem é o responsável é o Taylor. Tá? O Taylor, ele desenvolve seus trabalhos a partir do nível operacional. Ele começa a estudar os movimentos, como a tarefa é executada, e ele vai analisar, Vai analisar o seguinte: entre várias maneiras de você executar uma tarefa, existe sempre uma melhor. Então, por isso que vai estudar cientificamente esses métodos, depois ele padroniza, ele tem um negócio chamado Organização Racional do Trabalho, Estudo dos Tempos e Movimentos, por isso que chama-se administração científica, Foco nele, foco nas tarefas. Considera o conceito de homem econômico. Então, é o seguinte, cara, as questões vão ser bastante simples. O examinador pode muito bem falar que o Taylor considera o homem social. Está errado, é o homem econômico. Então, tá aqui, primeira dica para vocês, Taylor. Então, tente fixar esse conteúdo aqui, reta final. Não tem condições de você aprender coisas novas. O aulão é coisas bem simples, Os principais elementos da administração científica como Taylor. Vamos fazer a leitura. Primeiro, estudo do tempo. Supervisão funcional. Padronização de ferramentas e instrumentos. O planejamento de tarefas e cargos. A utilização da régua de cálculo e de instrumentos semelhantes. Fichas de instruções, sistemas de classificação, rotina de trabalho. Então, isso aqui é o cara chamado Taylor. Taylor, administração científica. Só que a escola clássica da administração tem o Taylor e tem o Fayol. Então tem que saber os dois. Essa dica aqui você tem que saber o Taylor e o Fayol. Tá? A produção está falando aí para a gente chamar o intervalo comercial. Assim terminar o intervalo, nós vamos retornar na primeira dica ainda. De 33 dicas, a gente vai falar sobre o Fayol para completar essa dica. Legal? Roda o VT do comercial. Ok, galera, vamos retornar aí para o nosso aulão de véspera. Gente, presta atenção. Primeira dica é teoria geral da administração. Administração científica, que faz parte da escola clássica, que tem também o quê? A abordagem anatômica de Fayol. Fayol tem uma abordagem de cima para baixo, não é isso? E Taylor de baixo para cima. Então ele vai tratar principalmente dos fatores de administração, de organização. Primeira coisa do Fayol que pode cair para vocês na prova. O examinador pode querer saber de vocês quais são as funções administrativas de Henry Fayol. E aí o seguinte, as funções administrativas de um Henry Fayol é um cara chamado de POC3. Ah, isso aqui é coisa de química, professor. Não, cara, isso aqui é coisa de administração. O examinador pode colocar na sua prova o tal do POC3. O POC3 nada mais é do que as funções administrativas segundo o Fayol. O P é de previsão, o O é de organização, C3 não tem nada a ver com carro, viu? É um C, outro C, outro C. Comando, coordenação e controle. Então, primeiro P, previsão.
Aliás, primeiro P não, um P só. P, previsão. O, organização. O primeiro C, comando. O segundo C, coordenação. O terceiro C, controle. Então é POC3. As funções administrativas, segundo FAIOL. Tem que saber, isso aqui é aulão de véspera. Professor, coloca um textozinho pra gente aí. Vou colocar um textozinho para vocês. Na boa, claro que vou colocar. Galera, é o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Previsão, organização, comando, coordenação e controle. Previsão, organização, comando, coordenação e controle são as funções administrativas segundo o FAIOL. Galera, como é que pode cair? No comando da questão, o cara pode colocar aqui, ó. Verificar se todas as atividades e resultados ocorrem em conformidade com o plano adotado. As instituições transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar fraquezas e erros no sentido de retificá-los e prevenir nova ocorrência. Está lá no comando da questão. E aí vai ter as respostas. Letra A, previsão. Letra B, organização. Letra C, comando. Letra D, coordenação. E a letra E, controle. Você vai marcar o xizinho da onde? No E. Controle. Tá? Professor, como é que eu tenho acesso a esse material, professor? Rapaz, se tem acesso a esse material, é muito fácil. É só você acessar nosso site, preste atenção, o lacconcursos.com.br, lacconcursos.com.br. Lá tem um banner, material do aulão de véspera. Material do aulão de véspera do MPE, que é do Ministério Público. Você vai clicar no banner. Clicando no banner, você vai ter lá condições de fazer o tal do download, o famoso baixar o arquivo para vocês aí, e você vai ter acesso a 100% desse conteúdo. Valeu, galera? Então vamos lá. Para finalizar a primeira dica, faltam mais dois assuntos. Primeiro, o examinador pode querer saber de você se você sabe as funções da empresa. As funções segundo o FAIOL. O cara pode falar as funções segundo o Taylor. Está errado. As funções segundo o FAIOL, primeiro, são 6, ó. Função técnica, função comercial, função financeira, função segurança, função contábil, função operacional. De novo, ó, função técnica, função comercial, função financeira, função segurança, função contábil e, finalmente, a função operacional. Prof, como é que isso já caiu em concurso? Cara, isso já caiu em concurso da seguinte maneira. Por exemplo, o cara troca a tal da função segurança pela função social. O que acontece? Não vale. Aqui é função segurança, não é social. E, finalmente, o último ponto da primeira dica é que o FAIOL escreveu os 14 princípios gerais da administração. Então, o aluno tem que ir com esse modelo mental. Quais são os 14 princípios gerais da administração? Primeiro, divisão do trabalho. Aqui está o texto. Você vai fazer a leitura depois que terminar o programa. Segundo, autoridade e responsabilidade. Disciplina. Unidade de comando. Unidade de direção. Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa, espírito de equipe. São os 14 princípios da administração geral, segundo FAIOL. Pronto, finalizamos a primeira dica. Dica 2. Cara, dica 1. Papo reto, o FMT adora o Taylor e o FAIOL. Adora. Tem paixão também sobre os teóricos de gestão de pessoas, os principais. Entre eles, o Maslow e o Herzberg. Professor, vamos entender esse cara, vamos entender esse cara.
O Maslow escreveu uma teoria falado que, ó, pirâmide das necessidades. Ou também chamado do que hierarquia das necessidades. Então ele fala o seguinte, que o ser humano é movido por motivos. E tem uma necessidade, e essa necessidade ele gera um motivo, e desse motivo ele vai ter uma ação. A primeira necessidade do ser humano é suprir suas necessidades fisiológicas. O que significa as necessidades fisiológicas? Significa necessidades para o bom funcionamento do corpo humano. O ser humano tem fome? Tem. Então ele tem necessidade de comer? Tem. Para quê? Para saciar a sua fome. Essa é uma necessidade o quê? Uma necessidade fisiológica. Professor, eu quero outros exemplos das necessidades fisiológicas. Tudo bem, ó. O alimento, o sono, o descanso, o sexo, são todas o quê? Necessidades fisiológicas. Depois que o ser humano consegue satisfazer as suas necessidades fisiológicas, ele passa a trabalhar, ele passa a ter um outro rol de necessidades, que são necessidades de segurança. Aquele que busca proteção. Pergunto para você, plano de saúde é uma ação que visa satisfazer as necessidades fisiológicas? Desculpa, de segurança? Claro, plano de saúde, não é isso? Plano de saúde, seguro, teto, casa, salário, emprego, estabilidade, são necessidades de segurança. Pronto, o cara já está seguro, já está ganhando bem, está lá. E agora? Surge outro bloco de necessidades, que são as necessidades sociais. O sujeito agora, ele quer fazer parte de um grupo, ele quer ser reconhecido por um grupo. Então ele quer satisfazer as suas necessidades sociais. Ou sociais. Então ele quer fazer parte. Então ele participa de quê? De grupos de trabalho, ele gosta de participar de igrejas, de maçonaria, de clubes, enfim, shopping center, tá certo? Ele quer fazer parte do que? Ele quer ser reconhecido, ele quer gente. Ele satisfez as suas necessidades sociais. Vamos para as necessidades de estima. Esse de estima, eu chamo isso de ego. O cara quer o quê? Ouvir que ele é o melhor. Então ele quer ser promovido. Eu particularmente gosto de trabalhar com esse cara aqui. Estima. É o maior batedor de metas, cara. O cara, você pode descer trabalho nas costas do cara, tarefa, missão, o cara vai lá e entrega. Aí depois ele bateu todas as metas. Ele quer o quê? Ele quer agora a autorrealização. Ele quer fazer parte das decisões. Então aqui, hierarquia da necessidade segundo Maslow. E temos o Herzberg. Isso aqui já foi questão na prova de concurso e pode ser cobrado mais uma vez na própria banca da UFMT. Motivação. Herzberg falou de fatores. Gente, pegadinha para vocês. Necessidades, você vai marcar o X no Maslow. Falou em fatores, você vai marcar o X na onde? No Herzberg. E o Herzberg fala que tem fatores motivacionais e fatores higiênicos. Os fatores motivacionais são os superiores. Os fatores higiênicos são os fatores inferiores. Fazendo uma analogia, uma comparação das duas teorias da motivação, a autorrealização e estima serão fatores motivacionais, segundo Herzberg, e sociais, seguranças e fisiológicas são higiênicos. Está aí. Pronto. Então essa aqui é a segunda dica. Terceira dica também ainda é de gestão de pessoas. A terceira dica é a dica que a gente chama, é a dica de MacGregor, da teoria X e da teoria Y. Então é o seguinte, cara, para fechar esses caras aí, questão quase certa na prova de vocês aí, hein? Essas três dicas aí. Nós temos quem? O Maslow, da pirâmide. Nós temos o Herzberg dos fatores e nós temos o MacGregor. Professor, como é que escreve esse tal do MacGregor? O MacGregor escreve assim, gente, ó. Olha aqui, ó. Mac de McDonald's, ó.
MacGregor. Escreveu teoria X e teoria Y. Professor, o que fala dessas teorias aí? É o seguinte. Eu falo essas teorias, que a teoria X, é a teoria do mal com L. E a teoria XY é a teoria do bem. Mal, bem. Mal por quê? Porque na teoria X, enxerga o trabalhador como pessoas preguiçosas, indolentes, pessoas que tendem a evitar o trabalho, evitam a responsabilidade para se sentirem seguras, são ingênuas e sem iniciativa, são resistentes a mudanças e assim por diante. Já do bem, que é o Y, o examinador gosta de pegar todos esses conceitos aqui e falar que é X. Não, isso aqui é Y. As pessoas gostam do trabalho que exercem e são esforçadas e dedicadas. Consideram o trabalho como algo natural a ser realizado, prazeroso, autocontroláveis e assumem responsabilidades, são criativas. Então está aqui a teoria X e Y para vocês. Tá? MacGregor, essa é a dica número 3. Essa é a dica número 3. Vamos agora para a dica número 4. A dica número 4, para finalizar essa parte da teoria geral da administração, eu trago aqui um quadro para vocês. Todas as provas que o professor fez da UFMT, que eu preparei especificamente para esse concurso do Ministério Público, prestem atenção, todas elas, caiu uma questão desse quadro. Esse quadro aqui não tem direitos autorais sobre ele, porque não foi o professor que fez. Quem fez esse quadro aqui foi o nosso grande mestre, Adalberto Chiavenato. Aqui nós temos aqui todas as teorias, clássica, humanas, neoclássica, burocracia, não é isso? E nós temos o que? As características. Abordagem de organização, conceito de organização, concepção do homem, todos. Dica, decorar o seguinte, vamos lá, focar. O examinador vai cobrar o seguinte: o conceito de organização, segundo a teoria neoclássica, é sistema social com um conjunto de funções oficializadas? É errada, porque o conceito de organização, segundo a teoria neoclássica, é o sistema social com objetivos a serem alcançados racionalmente. Pronto. Então o aluno vai ter que saber esse cara aí, tá? Tá aqui todas as teorias, estruturalista, comportamento. Então, cara, ó, papo reto, vai ter que dar uma lida 3 vezes. Vou fazer outra chamada para vocês. Esse material tá todo ele disponível no site, o lscconcurso.com.br. É só clicar no banner que está do lado esquerdo, aulão de véspera MPE-MT. Clica lá e você pode fazer o download desse material, o famoso baixar na linguagem aí dos concurseiros da NET, né? Dica número 6. A dica número 6 é o seguinte, é o modelo mental. Como assim, professor, modelo mental? Administração estratégica. O aluno vai ter que identificar na questão como que uma organização tem administração estratégica. Aí é fácil. São o quê? Através de ferramentas estratégicas. Então, a administração estratégica vai ser quando a organização tem uma ou várias dessas ferramentas. Sistemas de informações estratégicas, planejamento estratégico, metodologia SWOT, que tem uma dica sobre isso aí, Balance Scorecard, BSC, gestão sustentável, governança corporativa, gestão por competências, capital intelectual e, finalmente, o guia referencial de medição de desempenho. Está aqui. Então, para finalizar, dica número 6, o aluno vai ter que identificar se na questão o cara tem administração estratégica. Como é que você faz isso? Citar essas palavras-chave na questão. Você vai lá e mata a questão. Legal? Vou chamar um pequeno intervalo, nós voltamos já já. Voltamos aqui ao nosso super aulão de véspera. Vocês já viram isso? Papo reto, cara. Já pensou um aulão de véspera para um concurso que vai acontecer amanhã, dia 21, domingão.
Vamos continuar aqui nosso super aulão. E ó, gente, papo reto, pode acreditar. Neste aulão de véspera aqui, várias questões nós vamos antecipar para vocês amanhã. Amanhã vocês vão ver. Vamos verificar lá. Olha, na semana que vem, vou prestar conta desse aulão para vocês. De quantas dicas que nós passamos aqui e quantas dicas efetivamente caíram na prova. Legal? Vamos lá. Galera, informação quente para vocês. Ontem foi publicado o edital do concurso do Banco do Brasil. Serão 7.200 vagas para 15 estados. 7.200 vagas para 15 estados. Aqui no Mato Grosso serão 900 vagas, cara. Papo reto, meu, papo reto. Então, olha aqui, faço uma chamada para vocês. Convido você a estudar conosco aqui no LAC Concursos, porque eu falo para vocês, gente, ó, com muita tranquilidade. O LAC Concursos é o melhor curso online para carreiras bancárias do Brasil. Somente este ano nós atendemos o concurso da Caixa Econômica, Basa, Banestes, Bampará e agora Banco do Brasil. Nós tivemos milhares de pessoas aprovadas aqui no LAC Concursos e nós estamos fazendo aqui uma proposta pedagógica super diferenciada para quem quer fazer o concurso do Banco do Brasil. O requisito é somente nível médio. Essa metodologia, nós estamos aplicando o Personal Coach, que é um treinamento que nós fazemos para o aluno. No final, se o aluno cumprir todas as metas, todos os requisitos, o cara vai ficar super competitivo. Então, convido vocês a conhecer o nosso estudo com planejamento e um estudo focado. Vamos falar um pouquinho desse concurso, gente, preste atenção. As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas lá no site da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Se você quiser alguma informação, pode acessar o nosso site lá, o lacconcurso.com.br, e lá você clicar no banner do Banco do Brasil, tem um link que você pode fazer as inscrições. Gente, esse concurso tem a prova objetiva, conhecimentos básicos, 30 questões, conhecimentos específicos, 30 questões. O total, o tempo de prova é 4 horas e 30 minutos. A data da prova é no dia 13 de janeiro de 2012. Galera, dá tempo de você, quem quiser fazer esse concurso aqui, quer ficar competitivo, quer ser aprovado, é só fazer um planejamento, vai lá, conversa com a patroa, conversa com seus filhos, conversa com seus amigos. Meu, ó, eu vou fazer um recolhimento de estudos, porque eu quero passar nesse concurso. E vaga pra caramba, gente. Oportunidade, faz tempo que nós não temos uma oportunidade dessa aqui no estado. Professor, tem redação? Sim, tem prova discursiva. Essa prova discursiva aqui, eu já li o edital, segue os mesmos moldes da Caixa Econômica, não é o bicho de 7 cabeças, galera. Olha aí das vagas. Né? Olha as vagas aqui. 300, nós temos aqui, gente, ó, 900 vagas no estado de Mato Grosso. E, além disso, nós temos 45 vagas destinadas aos portadores de necessidade especial. Nós, aqui do LAC Concurso, nós não poderíamos deixar de fazer um super curso online, né? De atender um concurso desse. Cara, um concurso desse tem muita demanda, muita necessidade. Então, estamos fazendo aqui um curso online, tá? Que nós vamos atender 100% do edital. O edital tem português, raciocínio lógico matemático, atualidade do mercado financeiro, cultura organizacional, técnica de vendas, atendimento focado nas vendas. O 7º módulo é informática e, finalmente, conhecimentos bancários. Nós elaboramos uma proposta pedagógica super focada, diferenciada, para atender 100% desse conteúdo, e nós estamos oferecendo 2 produtos para vocês. O primeiro produto, que nós vamos fazer uma turma online, tá? Uma turma online, que vai começar já hoje, sábado, dia 20/10. Essa turma online aqui,
As matrículas já estão abertas. Então, se você já quiser se matricular nesse curso online com a metodologia de um treinador pessoal para concurso, do Personal Coach, que vamos atender 100% aquele tal, você pode acessar o nosso site lá e fazer a sua matrícula. Quanto custa, professor, a matrícula? A matrícula custa apenas R$ 150. R$ 150. Você tem direito a 150 dias de acesso, R$ 1 por dia. O edital já foi publicado. Nós vamos ter ainda 80 guias de estudos diários. E, além disso, mais 10 simulados online. Então, está aqui, gente, a nossa proposta pedagógica do curso online. É um estudo super diferenciado, com planejamento, com foco. E nós esperamos, papo reto, eu pessoalmente, eu estou esperando aqui milhares de pessoas aprovadas no LC Concurso. Tá? Assim como nós fizemos no curso da Caixa Econômica. Também quero fazer uma chamada para vocês aqui. Como eu sou cuiabano, matogrossense, resido em Cuiabá, com muito orgulho, prazer, muitos alunos pedem cursos presenciais. Olha aí, primeira mão para vocês, primeira mão. Nós vamos começar uma turma presencial a partir do dia 5 de novembro de 2012. Professor, como é que eu tenho mais informações? Como é que eu faço a minha reserva? Vagas limitadas, hein? Vagas limitadas. Isso aqui vai ser poucos alunos que a gente vai estar fazendo essa vaga aqui, essa turma aqui. Mas papo reto, cara, papo reto mesmo. Aqui dou certificado de garantia para vocês. Neste curso aqui você vai aprender. Vai aprender e vai ficar super competitivo. Então aqui, faça a sua reserva com o Luiz Itiqui, dá uma ligada lá no celular, TIM ou Oi. O telefone TIM é 8130 0450 e o Oi é 8419 3569. Novamente, DDD 65 8130 0450 TIM e o Oi DDD 65 8419 3569. É o curso presencial completo, específico, presencial aqui em Cuiabá. Maiores informações, dá uma ligada lá para o ITIC, que você vai ser bem atendido e será muito bem-vindo. Valeu, galera? Então aí, o programa Concurseiro sempre saindo na frente. Tá? Uma excelente oportunidade, que é o concurso do Banco do Brasil. E venha, faça um convite, venha estudar conosco de quem sabe, de quem conhece e de quem luta todos os dias para a gente conseguir atingir esses sonhos. Dica número 7, planejamento. Planejamento, galera. A UFMT adora planejamento. Planejamento, a gente vai passar várias dicas. Essa dica número 7 fala o seguinte: identidade organizacional. Na identidade organizacional, primeira coisa que pode perguntar, quais são os elementos que compõem a identidade organizacional? Negócio, missão, que é a razão de ser, visão e as crenças e valores. Esses itens que compõem a identidade organizacional são elaborados onde? No planejamento estratégico. Tá aí. No planejamento estratégico. Então, essa é a dica chamada identidade organizacional. Dica número 8. Cara, esse cara aqui cai demais. O aluno que não estudou, gente, com foco, com orientação, que tem muito disso. Se o aluno está sem orientação, cara, o cara começa a estudar de forma perdida lá, estuda conteúdo que não é importante e assim por diante. O cara olha aqui, SWOT. Professor, o que é isso? O cara fala, isso aqui é coisa de polícia, não tem nada a ver com isso aí. E cai bastante. Só para ter uma ideia, esse cara aí já caiu na prova de agente da Polícia Federal deste ano, do CESP 2012. Professor, o que é isso? Isso aqui é muito simples. É uma ferramenta da administração que é utilizada no processo de planejamento estratégico, que tem como objetivo de escolher a estratégia mais adequada. Professor, quais são as estratégias mais adequadas? As estratégias mais adequadas é a estratégia de sobrevivência,
sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento. Para se elaborar a estratégia mais adequada, há necessidade de fazer um diagnóstico estratégico. No diagnóstico estratégico, iremos avaliar os pontos, fazer uma avaliação interna, não é isso? Uma análise ambiental interna, que são os pontos fortes e fracos, e externa, pode cair na prova, externa. Você vai analisar as oportunidades e ameaças, com isso você vai tirar aí a metodologia SWOT. Dica número 9, cara. Essa dica número 9 aqui, cara, olha, eu fico muito feliz. Esse ano, gente, teve o concurso no Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Quem realizou esse concurso foi a banca examinadora do CESP, tá? Do CESP. Pô, para aí, cara. Tribunal Regional Eleitoral é um baita emprego, cara. Pelo amor de Deus, olha. Informações minhas aqui, do professor do coração, preste atenção, que em 2013 deve ter concurso do TRE aqui do Mato Grosso. Detalhe para vocês, saiu também já o concurso do TRE de Mato Grosso do Sul. O edital foi publicado esta semana. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre esse concurso, galera. Vamos falar um pouco mais sobre esse concurso, galera. Legal? Ótimo. Então é o seguinte, vou falar uma coisa para vocês aqui. Nesse concurso do Rio de Janeiro, o TRE, eu preparei um assunto muito específico, que era para comparar a administração pública com a administração privada. Professor, tudo é administração? Sim, tudo é administração. Só que a administração pública tem as suas particularidades. E a administração privada tem as suas outras particularidades divergentes da administração pública. É claro que os dois são administrações, tudo administração tem as suas convergências. Cara, então papo reto, excelência, aqui é a excelência de conteúdo. Cara, caiu essas coisinhas aqui. Então, essa dica é você fazer 3 leituras desse quadro. Você já sabe como é que você vai ter esse quadro? É só você ir lá no nosso site, o lacconcurso.com.br, tá certo? O lacconcurso.com.br, e lá, clicar lá, aulão de véspera do Ministério Público, você vai ter esse material e dá tempo. A prova é amanhã, cara. Tem hoje à noite ainda, todinha. Dica número 10. Execução orçamentária. Execução orçamentária. Esse aqui é um assunto que estava no edital de vocês, que tem o seguinte nome, gente. Estava lá, noções de administração financeira, não é isso? Então, para esse assunto aí, dica do professor é a execução orçamentária da despesa. Que nós temos aqui, ó, a fixação. Essa fixação da despesa começa com os instrumentos de planejamento, que nada mais é do que o PPA, a LDO e a LOA, não é isso? LOA é a lei orçamentária. Depois as fases da execução: empenho, liquidação e pagamento. Empenho, tem que saber o conceito: ato emanado da autoridade competente que cria por Estado obrigação, sob condição de implemento ou não. Professor, de onde que você tirou isso? Eu tirei isso da Lei 4.320. Então, dica número 10. Lê os dispositivos que trata do empenho, da liquidação e do pagamento da Lei 4.320. Mas, professor, eu não tive esse referencial teórico. Tá aí, viu? Se você fosse matriculado aqui no LAC Concursos, todo esse conteúdo que estou passando para vocês aqui, nós detalhamos em aulas específicas. Tá? Em aulas específicas. Dica número 11. Mudança. Virou moda em concurso público. O concurseiro tem que seguir tendências. Tendências. Processo de mudança. Gente, nós temos várias pessoas que escrevem sobre o processo de mudança. Entre elas, o que virou moda nas bancas é o Kurt Lane. O Kurt Lane fala o seguinte, que para mudar não é assim de um dia para outro muda. Para mudar tem que ter um processo. Por exemplo, quem não quer mudar,
não adianta você ficar acendendo vela para o cara, que o cara não vai mudar, ele tá difícil, ou pode até mudar, mas vai ter muito esforço. Então, primeira coisa, o primeiro passo da mudança, a pessoa tem que estar preparada, querer mudar. Eles chamam isso de quê? De descongelamento do comportamento. Eu quero receber a mudança. Aí ele descongela, recebe a mudança através de treinamento, cursos, coach, novas práticas, ele muda. E depois que ele muda, fazemos o quê? O processo de recongelamento para não voltar. Então pode cair na prova quais são as 3 situações do processo de mudança do Kurt Lennon. Descongelamento, primeiro, mudança e, finalmente, recongelamento. Cara, caem assim as questões de concurso, meu. Caem assim as questões de concurso. Ok? Bacana? Vamos lá. Dica número 12. Tá aí, liderança. Vou encerrar esse bloco aqui com a liderança para vocês. Gente, então é o seguinte, liderança, tem muita gente que está escrevendo sobre liderança, mas a UFMT utiliza essa referência bibliográfica. Então, dica para você de liderança, cara. Você vai ter que, primeira coisa, vencer suas paixões. Liderança autocrática, democrática e liberal, qual que é melhor? Nenhuma. Depende do contexto. Dica para você, número 12, acessar o site, fazer o download e fazer uma leitura das características da liderança autocrática, da liderança democrática e da liderança liberal. Legal? Galera, é o seguinte, eu vou sair do ar por 20 minutos, agora vai ser transmitido o horário eleitoral gratuito, e assim que terminar o horário eleitoral, nós iremos encerrar esse super aulão de véspera. Legal? Aguarda aí, daqui 20 minutos a gente volta. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Antes da gente reiniciar, falar a nossa 13ª dica de estudos, galera. Ó, oportunidade. Banco do Brasil, foi publicado, está valendo. As inscrições do concurso já estão aí. Matrículas no nosso curso online também já estão abertas. Manda bala aí. É uma boa oportunidade. Vamos lá. Dica número 13. Ó, paradigmas de gestão de pessoas. Paradigmas, está no plural. Significa dizer que nós temos mais de um paradigma. O concurso público, nas provas de concurso, o examinador gosta de cobrar 2 paradigmas. O paradigma clássico, que é chamado do tradicional, ou o paradigma atual, ou seja, há uma mudança significativa como as organizações tratam as pessoas. Por exemplo, no paradigma clássico, foco na estrutura, nas tarefas. A organização é uma máquina que precisa de recursos. Valorização dos modelos autocráticos e centralizadores. Paradigma atual, foco na dinâmica da organização. A organização é um lugar aberto, construído coletivamente, valorização, descentralização. Então aqui é o paradigma de gestão, novos paradigmas. Eu não vou fazer a leitura de todos os pontos, porque a gente vai consumir um tempo considerável aqui do nosso programa. E como o material está disponível, cara, vai lá, acessa o nosso site, clica no no banner e faz o famoso download do material. Dica 14. Cultura organizacional. Cara, cultura organizacional está caindo em concurso. Só para você ter uma ideia, no edital que foi publicado ontem do Banco do Brasil, tem lá um módulo, uma disciplina específica chamada cultura organizacional. E você tem que entender cultura. Você tem que entender cultura. Então, a cultura organizacional, ela é apresentada em 3 níveis. Primeiro nível, das pressuposições básicas. Professor, o que são as pressuposições básicas? É aquilo mais íntimo, mais interno que você tem. Mais interno que você tem, meu. O que acontece, cara? Então, aquilo ali é oculto, é seu. Você pensa daquele jeito. Aí você pensa, ele sai do subconsciente, do inconsciente, vai para o subconsciente. Você começa a conversar com as pessoas, ele se transforma naquela cultura sua, que nos valores compartilhados das pessoas, né? Logo depois, passa para o estágio de um artefato da organização, aquilo que realmente faz parte da cultura organizacional.
Então, o candidato para um concurso desse tem que saber que existem 3 níveis. São os artefatos, são os valores compartilhados e as pressuposições básicas. O examinador pode querer saber isso de vocês. Dica número 15. Opa, antes da dica número 15, eu quero fazer aqui uma chamada muito especial de um pessoal muito sério, gente. Lá as obras sociais Vantuil de Freitas, uma ação entre amigos. Estou participando, já comprei meus ingressos, estou vendendo, estou fazendo propaganda, gente. Eles lá vão fazer, um pessoal muito sério, tá? Eles vão sortear no dia 15 de dezembro, dia do meu aniversário, inclusive, um Palio Fire 1.0 2012, 2013, 4 portas, flex, com ar-condicionado, 0 km, tá? 0 km. Todo o dinheiro, toda a arrecadação desta rifa aqui vão para custear as obras sociais do Vantuil de Freitas. Cara, um pessoal muito sério, tá? Muito sério. Pode ficar tranquilos. Eu dou toda a aprovação dessa ação aí do Vantuil de Freitas aí, tá? Vamos lá. Professor, eu quero participar. Cara, você quer participar? Pode mandar um e-mail para mim que a gente vai entrar em contato. A gente vai vamos encontrar uma maneira da gente se encontrar presencialmente para você comprar essa rifa, porque eu não vou medir esforço, gente. Meu e-mail é olc.consultoria@gmail.com. Bacana, gente? Vamos participar dessa ação aqui. Pessoal sério, é emocionante, cara, a quantidade de pessoas que atendem. E R$10 não vai fazer falta, gente, eu tenho certeza. Agora, para eles lá, com certeza é um dinheiro muito bem-vindo. Dica número 15, fluxo de comunicação. Para a prova do concurso, o cara tem que saber que existem 3 direções de comunicações. A primeira direção é a vertical, olha aqui, vertical. Na comunicação vertical, nós temos a comunicação oficial, não é isso? Formal da organização. Só que na vertical tem 2 sentidos. Ao que? Descendente, de cima para baixo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. De baixo para cima, obedece quem tem juízo. É um desnível, não está no mesmo plano. Já na lateral, horizontal, o cara está de tete a tete com o outro. Não há diferença. Eu sou gerente de RH, outro cara é gerente de marketing. Então, comunicação horizontal, lateral, e tem a diagonal, né? A diagonal, que é este sentido de comunicação. Essa é a nossa dica aí, número 15. Vamos lá, dica 16, cara. Aqui no LAC Concurso, o nosso principal diferencial é que nós preparamos os nossos projetos pedagógicos de acordo com cada banca. Então, nós baixamos, né, olha aí, nós efetuamos download de provas anteriores, e a partir desses downloads, dessa análise minuciosa das provas, a gente traça o perfil da banca. E com esse perfil da banca, a gente faz lá o nosso projeto pedagógico. Nesse contexto, em 3 provas que nós analisamos, o examinador, a UFMT, cobrou esse assunto. Sinergia, reatividade, procrastinação, o cara quer atrapalhar, não quer deixar o negócio andar, e o tal da empatia. Então, um reforço para vocês, se vocês já sabem o significado dessas palavras, ótimo. Se vocês não sabem, procurem saber, porque vocês podem encontrar essa palavra amanhã. Com isso aqui, eu trouxe aqui para vocês aqui o conceito dessas palavras. Olha, sinergia, reatividade, procrastinação, proatividade e empatia. Conceitos esses utilizados pela UFMT. Pronto, está aí. Muito fácil. Dica 17. Vamos entrar agora no bloco de administração de materiais. Primeira coisa, gente. Todas as provas de concurso, todos os editais, todos os concursos que cobram essa disciplina, administração de materiais, eu vou mandar um papo reto para vocês aí. As questões são muito fáceis. Então você tem que conhecer coisas básicas. Por exemplo, você tem que ter um modelo mental. Para que serve a administração de materiais? Qual que é o objetivo dela? É muito simples, cara. Prover de quê? De materiais, insumos. Quem? As unidades.
Ó, prover o material correto, no local de operação certo, no instante exato, em condição utilizável ao custo mínimo, objetivo da administração de materiais. Professor, eu não acredito que caia assim. Cara, você não põe fé, cara. Cai assim mesmo. Dentro do tópico de noções de administração de materiais, tem uma pegadinha, cara. Os alunos têm várias falhas pedagógicas durante o seu estudo. Isso por culpa das próprias escolas, do próprio aluno, do contexto, diversas situações. Não vamos falar de culpas, existem falhas pedagógicas. E uma dessas falhas pedagógicas é o seguinte, cara. O cara fala que as compras não fazem parte da administração de materiais. Gente, está errado. As compras fazem parte da administração de materiais. Então, básico, quais são as principais atividades? Compras, cadastramento, recebimento, armazenagem, transporte e gestão de estoques. Cai assim na prova. Dica 18, gente. Termos técnicos da administração de materiais. Professor, manda lá. O aluno tem que saber o que é um material ocioso, um item ocioso no estoque. Professor, eu tenho lá um computador novinho que está estocado lá no estoque. Isso é um item ocioso. Sabe por quê? Porque ele está em perfeitas condições de uso e não está trabalhando, está lá. É o que? Um item ocioso. Professor, agora eu tenho um notebook lá que está no estoque parado porque está faltando uma pecinha baratinha. Essa pecinha, esse item de estoque, ele é recuperável, um item recuperável, quando a sua recuperação for possível e orçar no âmbito a 50% do seu valor de mercado. Então o cara tem que saber o que é um material ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável. Meu, manda bala, faça uma leitura aí desse material aqui que pode cair na prova. Terminologias da gestão de materiais. Meu, isso aqui é o seguinte, isso aqui é um mini glossário, tá? Um mini glossário, mini dicionário da administração de materiais. Teve uma prova, tá? Teve uma prova da UFMT que o cara teve coragem de cobrar o que vem a ser um estoque teórico. Então aqui eu separei de dicas a terminologia de A a Z para vocês. Os principais termos usados na administração de materiais que o examinador pode querer cobrar de vocês um termo desse específico. Por exemplo, artigo ou item, unidade, pontos de estocagem, estoque, estoque ativo ou normal, estoque morto ou inativo, estoque empenhado ou reservado, estoque de recuperação, estoque de excedentes, estoque teórico. Esse estoque teórico que caiu na prova da UFMT, que é a soma do disponível com a quantidade pedida, aguardando o fornecimento. O cara mandou isso aqui no comando da questão e várias alternativas, estoque de excedente, estoque teórico, ou seja, se o cara não soubesse disso, marcava que a alternativa é errada. Estoque mínimo, que é o de segurança, estoque médio operacional, estoque máximo, ponto de pedido, ou de chamada, ponto de ressuprimento, ponto de chamada de emergência, ruptura de estoque, frequência, tempo de tramitação interna, prazo de entrega, tempo de reposição, ressuprimento, lead time, cai bastante esse termo aqui, ó, lead time, requisição de compra ou pedido, mapa comparativo de preços, inventário e, finalmente, estoque de cobertura. Então, está aí para vocês. O professor é somente um instrumento. O professor somente é um instrumento da facilitação dos seus estudos. Quem vai fazer a diferença é você, cara. Estou passando os meios. Agora você tem a sua obrigação. Dá tempo ainda, prof. Dá tempo. Gestão de estoques. Vamos lá. Na gestão de estoques, cara, o cara tem que saber o que vem a ser um estoque mínimo, um ponto de pedido e um estoque máximo. Estoque mínimo, também chamado de estoque de segurança. Ponto de pedido, o estoque chega naquele nível que dispara uma requisição.
O estoque máximo é aquilo que é o máximo que pode conter em um estoque. Tá? Aí tem um conceito aqui para vocês, Carol, para vocês fazerem essa revisão aqui. Estou dando uma acelerada aí porque o nosso tempo está acabando, né? Eu quero passar todas as dicas para vocês. Ó, estoque mínimo, faça a leitura aí. Vão lá no nosso site, no lscconcurso.com.br, façam o download do material. Ó, o tempo de reposição, ressuprimento, está aqui, esse cara aqui. E, claro, o estoque máximo também. Critérios de avaliação de estoques. Né? Ou seja, ficha de estoques. Nós temos 4 metodologias. Essa é a dica, esse é o assunto que pode cair na prova de vocês. Preço específico, PEPS, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai, o EPS, que é o último que entra e o primeiro que sai, e finalmente o preço médio. Desses caras aqui você tem que saber o seguinte, que pela legislação do imposto de renda, o EPS não é permitido a utilização. Não é permitido. É o PEPS e o preço médio. Opa, novamente aí, quero fazer a chamada para vocês, ação entre amigos, lá do Vantuil de Freitas, coloco-me inteiramente à sua disposição, manda lá o e-mail para mim, lsc.consultoria@gmail, que eu vou ter o maior prazer de entrar em contato contigo, tá? Dica 22, última dica desse bloco aqui, cara, avaliação dos itens de estoques. O estoque está lá, o item está lá. Então, esse item tem que ter um valor apropriado ao item. Qual que é o critério utilizado? Muito simples. Ou será preço de custo ou aquisição do item, ou o valor de mercado. Entre os dois, ou menor. Entre os dois, ou menor. Não podem esquecer, né? Rapidamente aqui, vou passar na dica 23 para vocês. Sistemas de inventários. Nós temos dois. O que é o sistema de inventário? Sistema de inventário é onde você vai apurar fisicamente se o produto existe. Nós temos o inventário periódico, é aquilo que você faz em determinados períodos, aquele fechado para balanço, prof, exatamente. E o permanente, chamado de rotativo, que é constantemente você utiliza a cada venda. Então, inventário pode cair na prova de vocês de amanhã. Tá? Ok? Tempo nosso aí já deu? Ótimo. Galera, intervalo e a gente volta já já. Vamos lá, continuando esse programa especial, aula na televisão aí, classificação ABC. Classificação do quê? Classificação do estoque. Essa classificação ABC, ela é vinculada ao quê? Aos valores. Então você tem os itens de estoque A, B e C. Itens A, por exemplo, 7% dos itens correspondem a 70% do valor. O B é o intermediário e o C, 70% dos itens de estoque, aqui 23% dos itens de estoques, olha só, correspondem a 10% do valor do estoque. E aqui 20% do valor do estoque. Isso aqui é a classificação ABC. Então, a classificação ABC está vinculado ao recurso financeiro, né? Não confundam com a classificação XYZ, porque a classificação XYZ é a classificação da essencialidade, os itens mais essenciais. Por exemplo, na classificação itens classificados como item X são aqueles itens que podem ser substituídos facilmente. Y podem ser substituídos, porém com dificuldade. E finalmente, o Z são insubstituíveis. Então tá aí todas as dicas para vocês de administração de materiais e vamos entrar aqui no último bloco de conteúdo de disciplinas para vocês, que é da arquivologia. Arquivologia. Vamos lá, o Ministério Público deu uma inovada legal aí cobrando esse assunto aqui. Primeira coisa, arquivo documental. Arquivologia é uma ciência? Sim, uma ciência. É uma ciência que estuda o quê, galera? Estuda o tal do quê? Do arquivo documental. Então o aluno tem que saber que o arquivo documental é um cara formado, olha só, por uma informação.
E essa informação tem que estar registrada, guardada na onde? No suporte. Professor, eu tenho uma informação num papel que escrevi à mão. É um arquivo documental? É. Por quê? Porque naquele papel tem informação? Sim. Tem suporte? Tem. Qual? O papel. Professor, de vez de escrever no papel, gravei. O gravador, gravei. Aquela mesma informação. Galera, tem informação no gravador? Tem. Tem suporte? Tem. Qual que é o suporte? Sonoro. Então é o quê? É um arquivo documental. E aí, professor? E aí que você tem que saber que o arquivo documental é o somatório da informação e mais suporte que você vai produzir o documento. Informação é ideia, mensagem, conteúdo ou conhecimento. Suporte, meio no qual a informação está registrada. Informação mais suporte, você tem o tal do documento. É toda a informação registrada em suporte material. Então tá aí, dica para vocês aí muito interessante. Arquivo documental. Opa, olha aí, mais uma diquinha extra para vocês. O coletivo de documentos chama-se acervo. Eu já vi prova falando que o coletivo de arquivo chama-se fundo. Não, é o quê? Acervo. Isso aí, galera. Arquivo documental, outra dica, gente. É tão importante o arquivo documental que tem duas dicas para vocês. Primeiro, você acha que o examinador acha importante saber se você sabe o conceito oficial de arquivo documental? Tá aí. Arquivo documental, o cara então tem que saber coisas básicas. Está na nossa lei, a Lei 8.159 de 91, no seu parágrafo, artigo 2º. Consideram-se arquivos documentais, para os fins desta lei, conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas e decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. Tá aí. Conceito de arquivo documental. Dica 28. Recentemente, a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que é a lei que está... A lei da moda hoje no Brasil é isso. Alterou a Lei 8.159, que é a lei da arquivologia. Cara, e está caindo demais. Então o aluno concurseiro tem que estar na vanguarda. Conceitos importantes. Então, cara, papo reto, papo reto, papo reto. Você tem que dar uma lida nesses conceitos de informação. Caiu na prova sua sobre informação, você tem que ter o conceito na sua cabeça da lei. Ou então, informação, documento, informação sigilosa, informação pessoal, tratamento da informação, disponibilidade, autenticidade, integridade e, finalmente, primariedade. O cara está lá, ó, primariedade, tem que saber, tem que dar uma leitura, tem que assistir hoje o programa até o fim. Depois do programa ir lá, vai lá, faz o download do material, faça duas leituras bem concentradas para você fixar conteúdo, cara. Uma questão nesse concurso vai fazer a diferença. Dica 28, teoria das três idades. Na teoria das três idades, há uma analogia com o ciclo de vida das pessoas. Não é isso? Então nós temos aqui os arquivos correntes, idade corrente a primeira, intermediária e permanente. Atividade, ele é ativo no corrente, semi-ativo no intermediário, inativo no permanente. Valor administrativo na fase corrente, intermediária e histórico. Detalhe, todo documento de arquivo é produzido com uma finalidade administrativa. Então tá aí, teoria das três idades. Opa, lembrando aí para vocês, chamada rapidinho para vocês, o edital do Banco do Brasil já foi publicado. Nós aqui do LSE Concursos, nós estamos disponibilizando o curso online para vocês, um curso altamente competitivo, bacana, e além de um curso presencial que nós iremos fazer
aqui em Cuiabá, Mato Grosso, com a metodologia do personal coach, que é o treinamento, metas diárias de estudos, né? Bacana, legal. Tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade vai ser o documento que vai definir o que? As posições e como que os documentos de arquivo irão se movimentar. Por exemplo, vou pegar aqui 2 exemplos para vocês aqui. Olha só. Primeira situação, os documentos de arquivo de escala de férias. Na tabela de temporalidade diz que tem que ficar 5 anos na fase corrente. Depois de 5 anos ele é eliminado, então não passa esse arquivo documental de escala de férias, não vai passar para a segunda fase, nem a terceira fase do seu ciclo vital. Vou pegar outra aqui, ó. Folha de pagamento, na tabela de temporalidade diz que tem que ficar 5 anos no arquivo corrente, 95 anos no intermediário e depois ele é eliminado, não passa para o permanente. Outro aqui, ó, documentos de associações, 3 anos na fase corrente, são transferidos para o intermediário, fica 3 anos no intermediário e é recolhido para o permanente. Ou seja, isso aqui todo mundo pensa, o pessoal que está estudando agora, que todos os documentos de arquivo têm essas 3 fases. Não, olha aqui, ó. E finalmente, documentos de cursos, ó. Fica 4 anos na fase corrente e é recolhido diretamente para o permanente. O aluno tem que estar sintonizado. Aqui eu passei uma dica aqui, tá faltando aqui, mas tudo bem. Classificação dos documentos, aqui, ó, gestão de documentos, uma dica para vocês aí, tá? Esta para vocês. O aluno tem que saber que a gestão de documentos são 3 fases. Produção, onde nasce o documento, a utilização que ele está sendo utilizado no seu valor administrativo e a destinação desse documento. Dica número 30, classificação dos documentos. O aluno tem que saber as classificações quanto ao gênero, espécie, tipologia, formato, forma, quanto à natureza do arquivo. Crianças, 2 coisas que caem em concurso. Quanto ao gênero, está relacionado ao suporte. Quanto à natureza do assunto, a Lei 12.527 de 2011 reclassificou essa classificação, não é isso? Passando os documentos serem ultra secretos, secretos e reservados. Então, galera, vão lá na Lei 12.527, dica quente para vocês, faça uma leitura concentrada na classificação quanto ao sigilo da informação que pode cair no concurso. Galera, olha aí, o nosso tempo está se esgotando, né? Mas está sendo muito produtivo. Dica 31. Dica 31 é protocolo. Protocolo faz parte da gestão dos documentos. E o protocolo, gente, o que você tem que saber para o concurso? Tem que saber que o protocolo, as rotinas de protocolo. As rotinas são de recebimento, classificação, registro, autuação, que você vai montar o processo, controle e tramitação, que é a movimentação. Tá aí, é o protocolo, né? Dica 32. Organização. Fluxograma, funcionograma, organograma e lotossonograma. Todos esses itens aqui são itens, são gráficos, são representações gráficas de alguma coisa. Por exemplo, o organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional. Lotacionograma é onde as pessoas estão dispostas dentro da estrutura organizacional. E, finalmente, a nossa dica 33, processo administrativo. O processo administrativo tem 4 itens: do planejamento, da organização, da direção e do controle. E você é o quê? É o ciclo. Dentro do processo administrativo, na organização, nós temos os níveis de atuação. Nível estratégico, que é o institucional, departamental, que é o intermediário, e operacional. Então, o aluno tem que saber quais as características do planejamento nível estratégico, qual do tático e qual que é do tático, do operacional, que é da supervisão. Então, o examinador sempre pega, se ele vai falar o seguinte, que a direção geral das políticas de diretrizes faz parte do intermediário, que é o gerente. Não, acabou, está errado. Ó, vamos lá, o institucional.
Qual que é o cargo? Diretores. Intermediário, gerentes. Operacional, supervisores. Então vai falar, para tentar confundir você, que a direção geral, políticas e diretrizes de pessoal são elaborados pelos gerentes. São elaborados pelos diretores, pelo nível institucional. Nível institucional. Pronto, galera. Tá aí, missão cumprida. Quero desejar a todos que estão nos assistindo, todos aqueles que vão fazer a prova, todos os nossos alunos matriculados no LSC Concurso, que amanhã seja um dia de grande inspiração, que vocês façam uma prova, uma excelente prova, que Deus esteja iluminando vocês. Eu sempre digo, o aluno não deve estudar para passar. Ele deve estudar para ficar competitivo, porque ficando competitivo ele passa em qualquer concurso. Gente, todos têm condições de ficarem altamente competitivos, cara. Conheça o nosso trabalho na internet, venha fazer nosso curso presencial agora do Banco do Brasil, que você vai sentir a diferença, galera. Legal, galera? Então, olha só. Encerramento. Quero usar a ferramenta da flecha. A flecha sempre tem que acertar um alvo, né? O objetivo da flecha é acertar o alvo, não é isso? Uma flecha só pode ser atirada se for puxada para trás. Puxar para trás é um retrocesso, não é? Mas é necessário esse retrocesso porque ela vai dar impulso suficiente para ter a força e a energia para acertar o alvo, não é isso? Então, gente, quando a sua vida estiver lhe arrastando para trás, com as dificuldades, apenas imagine que logo ela estará lhe lançando para algo grandioso à sua frente. Ser grandioso. Então, gente, olha aí, coisa interessante, né? Verdade absoluta, verdade divina. Galera, boa prova amanhã, boa semana. E espero vocês no nosso encontro marcado de todos os sábados às 18h30 aqui na TV Liderança. Tchau, tchau.